Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma entrevista com o escritor e biólogo moçambicano Mia Couto. Para ele, natureza e literatura se misturam. Conheça também as imagens da fauna e flora do interior paulista. E ainda, um estudo analisa a capacidade de regeneração do cerrado em áreas de pastagens e plantações. A pesquisadora Giselda Durigan alerta que, apesar do poder de recuperação, parte do bioma pode se perder para sempre com o avanço dos desmatamentos. O fotógrafo Júnior Esteves faz um levantamento das espécies encontradas na região de Bauru, no estado de São Paulo. Mia Couto lembra que somos parte da teia da vida e não donos do destino de animais e plantas da terra. O Cerrado é o berço dos rios importantes do Brasil, como o São Francisco, o Tocantins e o Xingu. Tem alto poder de regeneração, mas um estudo recente alerta que os desmatamentos podem acabar com grande parte do bioma, rico em biodiversidade e pouco preservado. O Cerrado brasileiro é a savana brasileira. Então, em termos globais, é mais uma savana no mundo. É a grande região que ocupa o Planalto Central do Brasil, algumas manchas periféricas, onde predomina uma vegetação que é caracterizada por árvores esparsas em densidade maior ou menor e o chão coberto predominantemente por gramíneas. A engenheira florestal Giselda Durigan é uma conhecedora do Cerrado brasileiro. Ela é doutora em Biologia Vegetal, professora de pós-graduação em Ciência Florestal na Unesp e pesquisadora do Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Há pelo menos 3 décadas se dedica ao bioma que já foi considerado pobre, justamente pela prevalência dos campos. Quando se olhava só para as árvores, não se percebia que 4/5 pelo menos da diversidade do cerrado está no chão, cobrindo o chão, que são as gramíneas, as ervas, os subarbustos, que tem uma biodiversidade gigantesca. O cerrado desponta como uma das vegetações mais diversas numa escala micro. Então, em 1 metro quadrado de vegetação de cerrado, 1 metro por 1 metro, nós já mostramos 35 espécies. Nem a rica biodiversidade do Cerrado é suficiente para garantir sua conservação, alerta a pesquisadora. Entre os biomas brasileiros é o que vem sendo mais rapidamente convertido. Do que existia originalmente, hoje mais ou menos 50% já foi convertido em outros usos da terra, principalmente pastagens e a agricultura avançando muito rapidamente e a silvicultura, especialmente de eucalipto, também avançando rapidamente. Como é que está a situação do Cerrado Paulista, onde você trabalha? O Cerrado Paulista foi o primeiro a ser destruído do que existia originalmente. Restam mais ou menos 7%, que é muito menos do que se espera até pela legislação vigente, que seria, digamos, 20%, considerando todas as propriedades. Então, o estado de São Paulo é o mais prejudicado em termos de conversão do cerrado para outros usos da terra, e isso nos preocupa muito. Giselda Durigan coordenou recentemente um estudo que avaliou áreas de pastagens abandonadas no interior de São Paulo que se encontram em regeneração natural. Nós estudamos pastagens desde 3 anos de abandono até 25 anos de abandono. Então, com 25 anos de abandono, essa vegetação já era bastante densa, já estava se tornando um cerradão, né, para cada atributo, então, a densidade de árvores leva um tempo, a riqueza leva um outro tanto, né? Para se aproximar de um cerrado típico, da estrutura de um cerrado típico, leva 30 anos. Para se aproximar de um cerradão, para ficar igual a um cerradão, são 49 anos. O
Cerrado é um bioma com um importante potencial de regeneração natural, mas existe limite para este processo. A superexploração do solo e a conversão excessiva da paisagem em pasto e lavoura dificultam essa recuperação e fazem com que cada dia mais o bioma perca a importante biodiversidade que tem. O cerrado tem uma capacidade de regeneração alta, ele tem, aliás, uma resistência aos distúrbios muito alta. Então, uma vez queimado, ele rebrota, uma vez cortado, ele rebrota. Às vezes, durante 5, 6 anos, 10 anos de agricultura, você para de cultivar ele, ainda as árvores rebrotam. Mas nós tínhamos a suspeita de que não era a biodiversidade como um todo que teria essa capacidade de voltar, de se recuperar. Para fazer com que uma pastagem volte a ser um cerrado, primeiro é preciso erradicar as gramíneas exóticas. E depois de erradicada a gramínea exótica, vem o desafio de reintroduzir as gramíneas, as ervas, os subarbustos nativos, que também não é fácil, mas hoje sabemos que é possível. Por meio de transplante, por meio de transferência da camada superficial de solo de áreas naturais para as áreas que precisam ser recuperadas, que levam todas as sementes juntas. Então, é possível. A pesquisadora conclui: o estudo aponta apenas 2 caminhos para a regeneração do cerrado. Ou deixar que a vegetação se recupere naturalmente e atinja o estágio de cerradão, uma floresta pobre, ou que haja investimento alto e manejo adequado para recuperar a estrutura original do bioma. O melhor, garante Giselda Durigan, ainda é prevenir. Além desse trabalho de recuperação, nós temos que priorizar a conservação do que ainda existe. Então, sabendo que é tão difícil recuperar, a importância de se preservar o que ainda existe passa a ser ainda maior. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Um projeto de colaboração internacional vai mapear todo o fundo dos mares e oceanos da Terra até 2030. A ideia é instalar um sistema que emite ondas sonoras no casco de veleiros e navios de carga para coletar dados ao redor do mundo. No Festival de Cinema de Cannes, a equipe do documentário Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos denuncia o genocídio indígena no Brasil, com cartazes em português, inglês e francês. O filme foi produzido na comunidade Craô, no Tocantins. O protesto atende à mobilização de líderes indígenas que acusam o governo federal de negar a demarcação de suas terras. Depois de forte pressão, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados adia para o dia 29 de maio a discussão sobre o projeto de lei polêmico que altera o controle dos agrotóxicos no país. Organizações ambientalistas e movimentos sociais se mobilizaram pela rejeição do PL, batizado de Pacote do Veneno. E aguarde só um instante, porque tem mais. Uma entrevista com o escritor e biólogo Mia Couto. Ele veio ao Brasil para lançar o último livro da trilogia As Areias do Imperador e conta que a natureza exerce influência na vida e na obra dele. E a seguir, o fotógrafo Júnior Esteves registra a biodiversidade no interior de São Paulo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O fotógrafo Júnior Esteves registrou animais e plantas do interior paulista. Ele quer contribuir para incentivar a preservação das florestas e das espécies brasileiras.
Nascido em Bauru, cidade do interior paulista, em meio ao cerrado, o administrador de empresas, Júnior Esteves, desde pequeno experimentava o contato com a natureza na fazenda do avô e com a fotografia dentro da própria casa. O meu pai fotografava com uma flexarete, então eu achava aquilo mágico, a imagem se formando no visor. Aí quando ele ia revelar as fotos no laboratório improvisado lá dentro de casa, eu via aquela magia, né? Aí eu achava aquilo mágico, falei, não, eu quero também aprender essa magia, né? Aos 18 anos, o jovem comprou a primeira câmera profissional e o que era hobby foi ficando coisa séria. Hoje, aos 50, Júnior Esteves participa do projeto Aves de Bauru, promovido pelo zoológico local, uma espécie de inventário da avifauna da região que está sendo feito há 2 anos. Nós estamos fazendo esse levantamento fotográfico das espécies para futuramente fazer um livro, até mesmo para a população local conhecer a variedade de espécies que o Cerradão abriga. Você tem ideia de quantas espécies de aves você já fotografou? Eu já fotografei 384 espécies. Uma dessas aves registradas pelo fotógrafo é o galito, espécie, segundo ele, com pouquíssimos indivíduos. É uma ave de pequeno porte e onde hoje ela está ocorrendo é em Tirapina, próximo de Brotas ali. E, infelizmente, só tem registro agora de 3 espécies. Três indivíduos? O macho, uma fêmea e um filhote. Eu fotografei também já no litoral, né, em Guaraú, Peruíbe, o papagaio de cara roxa. Também ele está vulnerável, né, ele ainda não é assim, não está crítico, mas está com alguns riscos. Também, se não houver um trabalho de proteção da espécie, ela pode no futuro, em breve, também entrar com uma lista vermelha, vamos pôr assim, né? Outra foto também que me marcou foi a coruja jacurutu. A jacurutu é a maior das corujas das Américas, né? Você olha aquele animal grande, aquela coruja, que a gente está acostumado muito com a buraqueira. Pequenininha. Não, ela é enorme, ela é linda. Quanto mais fotografa as aves, mais Júnior Esteves estuda sobre elas. Hábitos alimentares, comportamento, ocorrência, morfologia e o canto. Ele lembra que o programa Repórter Eco serviu de inspiração para a carreira de fotógrafo de natureza. Através dessas reportagens, dessas matérias, você começa a criar aquela curiosidade. Nossa, eu queria conhecer esse lugar. Nossa, eu queria fotografar essa cachoeira, eu queria conhecer esse projeto. Então, isso vai instigando a pessoa a querer conhecer, igual a hora que você conhece o projeto, conhece a região, inevitavelmente você acaba vendo a importância da preservação do local. Alguns mamíferos também posaram para as lentes do fotógrafo. De repente eu vejo uma raposinha, ela atravessou a estrada de terra assim, e eles geralmente eles são tímidos, rariscos. De repente ela foi e sentou a menos de 20 metros do carro e ficou lá me olhando. Posou. Aí eu falei, você está querendo ser fotografada? Eu fui lá e fotografei. Na cidade de Bocaina, também no interior, ele fez dentro de uma propriedade particular uma das fotos que mais gosta. Eu sabia que nesse lugar ocorria o lobo-guará. Estava um casal, um macho e a fêmea. O macho foi complicado, eles são muito tímidos, né? E o macho estava bem receioso, não deixou a gente chegar muito. Agora a fêmea não, a fêmea ficou um pouquinho mais curiosa. E a cena foi interessante porque eu deitei no chão, eu estava todo camuflado, eu deitei no chão para ela me perceber o mínimo possível. E ela estava num caminho. E quando eu vi que ela estava de costas para mim, eu fiz um barulhinho no mato. Ela olhou
e ela fez um olhar de despedida. Então é uma foto que me emociona por causa disso, porque ela fez uma cara, pô, eu quero ir para minha liberdade. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um lugar único na Terra. Na ilha do arquipélago da Nova Zelândia está o Parque Nacional de Tongariro. Ocupa uma área de 800 km² e foi criado há 130 anos. A paisagem é marcada por montanhas, formadas pela lava petrificada, além de vulcões ativos e extintos que ficam a mais de 2.300 metros de altitude. Lagoas de fontes de água termal cobrem as pequenas crateras. A cor verde esmeralda da água impressiona. Vem de minerais liberados pela atividade vulcânica. Animais, aves e plantas são raros neste lugar, com poucas condições para a manutenção da vida. As montanhas do parque são consideradas sagradas para os maoris, o povo nativo da Nova Zelândia. Várias cenas da série de filmes O Senhor dos Anéis foram gravadas nesta região, que atrai visitantes e aventureiros de diversos países. Parque Tongariro, patrimônio natural da humanidade. E você vai ver a seguir. O escritor e biólogo moçambicano Mia Couto fala sobre a influência dos temas socioambientais nos livros que ele publica e lembra que o ser humano é parte da teia da vida e não dono da natureza. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O escritor e biólogo moçambicano Mia Couto veio ao Brasil para lançar o último livro da trilogia As Areias do Imperador. Em entrevista ao Repórter Eco, Mia Couto diz que tem uma forte ligação com o meio ambiente e lembra que somos parte da teia da vida e não donos da natureza. Transformar vidas com palavras no papel. É isso que Mia Couto faz a cada vez que lança um livro. E já são mais de 30 títulos publicados. Para o escritor e poeta moçambicano, a natureza veio antes das letras. Em Moçambique, na cidade onde eu nasci, muito perto havia um parque, um grande parque, com fauna, com leões, com elefantes, com a floresta. Não? E desde menino, como o meu pai era ateu e criou-nos dessa maneira, nós tivemos que procurar uma ligação religiosa com o mundo, no sentido de nos sentirmos religados, não integrados. E eu me recordo que quando eu chegava a esse parque, aquilo era o meu momento divino, aquilo era a minha igreja, aquele lugar sem fim, não é? Que a gente se perdia, de repente eu já não sabia quem eu era. E isso ficou, eu sempre pensei, eu ia trabalhar num parque assim, num lugar assim. Foram as histórias publicadas em mais de 20 países que tornaram Mia Couto famoso, ganhador de vários prêmios.
O mesmo sentimento poético que o fez ter intimidade com a palavra deu a ele o dom de admirar a vida. Mia é também biólogo e muitas vezes o lado biólogo interfere no fazer do escritor. Praticamente nem sei onde começa uma coisa e acaba outra. Acho que eu misturo e acho que elas estão mesmo misturadas. A biologia é uma narrativa, é uma história. Eu encaro-a como alguma coisa que me ajuda a perceber o que eu vou fazer na escrita, né? E encaro a escrita como alguma coisa que me ajuda a perceber o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo da biologia, né? O mundo da vida. Hoje, além de escrever, Mia trabalha na avaliação de impactos ambientais e dá aulas de ecologia em uma universidade de Moçambique. A armadilha que existe é que pensamos que as questões ambientais são aquelas que ficam à margem das grandes questões do mundo, mas as grandes questões do mundo são ambientais. A miséria, a fome, as guerras, né, como nós vemos agora, são questões ambientais, são questões que têm impactos ambientais de uma dimensão que nós não podemos imaginar. Não? Então, é preciso ter alguma atenção para que não fiquemos nas pequenas questões. Por exemplo, nos dizem que a gente tem que desligar a luz quando saímos de casa, temos que ter cuidado com o gasto de água. E isso é correto, isso cria uma atitude, uma consciência, mas não é aí que está o problema. O grande problema da água são as grandes indústrias, o grande problema da água é o modo como os grandes poderes usam a água a seu favor e há este grande desequilíbrio que mais de metade das pessoas no mundo não têm acesso à água. Não? Mia Couto está no Brasil para o lançamento de O Bebedor de Horizontes, o fim de As Areias do Imperador, trilogia histórica sobre seu país. Nesse livro, assim como em outras obras, a natureza está infiltrada no enredo dos personagens. Mia, para você, a relação com o meio ambiente modifica a nossa percepção como seres humanos? Sem dúvida, nós somos o que somos, não porque temos uma essência, mas porque estamos em relação com o mundo, com os outros, né? Somos construídos nessas relações. Então acho que sim, isso muda muito. Bem, Moçambique, não há uma palavra para dizer natureza, não existe, porque ela é pensada sempre como um todo. Sociedade, natureza, cultura, é uma visão holística, integra tudo isso. Não é? A própria palavra ecologia sugere que isto que está à nossa volta é a nossa casa, nós estamos só vivendo, somos só moradores, não somos os donos, os senhorios. Um escritor biólogo que usa as palavras para combater a extinção das espécies e do sentimento de humanidade. Eu acho que é preciso ter um cuidado de não legitimar esta ideia que vamos salvar o mundo. E aí fica outra vez reiterada a ideia de que o homem é o dono, é o gestor, é o grande responsável. Acho que é preciso criar uma outra relação em que o menino percebe que a importância de um pequeno bicho, de um animal, de uma árvore, do seu meio, e percebe que ele não fica diminuído por se sentir parte disso, por ser só um. E quando eu não mato um bicho, não é só porque eu tenho pena, não é só por um sentimento de culpa, é porque eu sei que eu sou também aquele bicho, sou parte dessa teia. Não? Então essa ideia de que eles não são pequenos, precisam de ser protegidos e é uma sensação de como se fosse de vitimizar o outro que precisa de proteção. Em alguns casos chegamos a um ponto que precisamos de proteger espécies que estão realmente em extinção. Mas não é a grande solução, não é essa, é ter uma visão de que esses outros somos nós. Não é? E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E depois da conversa de hoje com Mia Couto, a gente encerra com uma frase de outro grande escritor, Machado de Assis, um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Palavra puxa palavra. Ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução.
Alguns dizem mesmo que é assim que a natureza compôs as suas espécies. Repórter Eco, até o próximo programa.